Capítulo 10. Quando o desânimo chegar. Cura pela palavra de Deus para o desânimo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui termina o texto bíblico. Aproximavam-se os dias da sua prisão e crucificação. Jesus previu que tais acontecimentos poderiam desestimular seu grupo de discípulos. Previu também que a aparente demora da sua volta poderia trazer desânimo àqueles que, ao longo dos séculos, viriam a crer no seu nome. Por isso, decidiu contar a eles e a nós uma parábola sobre a perseverança, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Deus, em toda a sua palavra, exorta-nos a não desfalecer, não desistir nem desanimar. Como o pai amoroso que é, não quer ver seus filhos derrotados, prostrados, vencidos. Ele nos convida a recordar o exemplo de Jesus, a considerar suas lutas e vitórias, a imitar o seu ânimo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus, capítulo 12, verso 3. O desânimo pode constituir-se num grande empecilho às realizações do homem. Ele pode conduzir-nos à depressão, à revolta, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, ou levar-nos a desistir da luta quando estamos prestes a vencê-la. Pode fazer-nos abandonar a corrida a poucos metros da linha de chegada. Caso você ande meio desanimado, cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto, talvez seja interessante observar que no presente texto, Jesus demonstra compreensão e amor em relação ao momento que você atravessa. O Senhor reconhece que o desânimo é uma contingência pela qual os homens naturalmente passam. O desânimo é humano. O desânimo não é algo de extraordinário no ser humano. É um reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o salmista no Salmo 103, verso 14. Por isso, Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre o desânimo uma viúva, o próprio símbolo judaico da fragilidade. As viúvas dos tempos bíblicos eram muito sofridas. Naquela época, não havia aposentadoria, pensão, pecúlio, asilos e outras instituições modernas que ajudam a amparar uma senhora sozinha no mundo. Quando uma mulher perdia o marido, se não tinha filhos ou se estes eram muito pequenos, via-se completamente desprotegida pela sociedade, indefesa, entregue apenas aos cuidados de Deus. O Senhor, por sua vez, tinha para com as viúvas um carinho especial. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada, diz o salmista no Salmo 68, verso 5. Diversos mandamentos divinos recomendavam a misericórdia e a consideração para com as viúvas e os órfãos, e avisavam: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Êxodo, capítulo 22, versos 22 a 24. Assim também, diversas histórias bíblicas mostravam essas mulheres como objeto particular do cuidado divino. Vejamos. A viúva de Sarepta, 1 Reis, capítulo 17. A viúva que estava endividada e teve seu azeite multiplicado. 2 Reis, capítulo 4. A viúva de Naim, Lucas, capítulo 7.
a viúva pobre que deu uma grande oferta, Marcos capítulo 12, e assim por diante. Jesus inicia a história apontando para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade e admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida e das nossas limitações. Se nos sentirmos desalentados, certamente não seremos os primeiros. Moisés, Elias, Jonas, Paulo e muitos outros homens determinados e consagrados tiveram fases de abatimento. Deus não promete livrar-nos desses momentos. Ele sabe que podemos superá-los e tirar lições deles, mas compreende com amor o desânimo do nosso coração. Não devemos, no entanto, entregarmos-nos a tal sentimento. Na verdade, precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. O desânimo não deve nos dominar. Os servos de Deus que se sentiram abatidos em determinado momento não se entregaram ao desânimo. Os heróis que tropeçaram não ficaram caídos, mas reergueram-se, prosseguiram, perseveraram. Assim também, a viúva da parábola não deixou que as dificuldades a prostrassem. Ela tinha no seu encalço um adversário que era muito mais forte do que ela e que a perseguia impiedosamente. Talvez um credor insensível ou mesmo um devedor que se recusava a dar-lhe os seus direitos. Ela tinha à frente um juiz mau caráter que não temia a Deus nem respeitava os homens. Ele expedia sentenças mediante gordos subornos. E esses ela jamais teria condições de pagar. Mas ela perseverou, apesar da indignidade do juiz e de sua própria condição de fraqueza. Diariamente vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Verso 3. A perseverança é uma qualidade indispensável a todos os que desejarem ser vitoriosos na vida. O Senhor Jesus ensina que devemos perseverar nas lutas, no trabalho, nos relacionamentos, na oração. Os escribas e fariseus daquela época falavam que a oração diária, a fim de não cansar a Deus, tinha de ser limitada. 3 vezes ao dia era o máximo permitido. Como são diferentes, no entanto, o ensino e a disposição do próprio Deus? Ele pede, exorta, insiste em que o incomodemos em oração. Ele promete: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versos 7 e 8. Não há vitória sem luta, assim como não há conquista sem persistência. Não podemos desistir. Experimentar o desânimo é um direito, superá-lo é um dever, entregar-se a ele é um pecado. Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo. Era uma figura folclórica, conhecido por todos pelo seu desânimo, suas reclamações constantes, seu pessimismo e sua crônica falta de energia. Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando que tudo era muito custoso, muito difícil. Por fim, decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. Entrou num caixão e pediu que o levassem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir a um enterro tão inusitado. Logo formou-se um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns penalizados, outros revoltados, a maioria simplesmente curiosa. Um conhecido seu, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que levavam o caixão que parassem. Zé, não faça isso. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você desistindo da vida? Tira essa ideia louca da cabeça, rapaz. O homem abriu a tampa do caixão e retrucou: não adianta, não quero mais viver. Estou cansado de ter de lutar para sustentar a minha casa, ter de trabalhar para ganhar a minha comida. Eu desisto. Não seja por isso, Zé, tornou o amigo a dizer. Olhe, eu dou 200 quilos de arroz para você, de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou: cru ou cozido? Cru, ora essa. O Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que o carregavam: toca para o cemitério! Esse caso pode ser até engraçado, mas nos tornamos assim quando nos entregamos ao desânimo. Derrotados, pessimistas, achamos tudo muito árduo, muito difícil.
Enxergamos problemas em tudo, desprezamos todas as ofertas de ajuda. O Senhor está ao nosso lado. Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas promete-nos sua força e sua companhia para que os ultrapassemos. Ele nos oferece os recursos de que precisamos para seguir em frente, cumprir a missão e vencer os inimigos. Mas ele também requer de nós disposição, coragem, fé e reconhecimento. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Disse o Senhor ao profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 17. O Senhor nos adverte quanto às consequências do desânimo. Se não valorizarmos o auxílio divino, nós o perderemos. O que fazer então se estamos desanimados? Devemos entregar o desânimo a Deus. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Temos de desabafar, abrir o coração e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para ajudar-nos. A viúva da parábola, por exemplo, tanto insistiu que acabou sendo atendida. Por algum tempo, o juiz iníquo não a quis ouvir, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Versículos 4 e 5. Ele acabou cumprindo com a sua obrigação e promovendo a justiça, embora o tenha feito apenas para que aquela mulher o deixasse em paz. Jesus então concluiu a história dizendo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versos 6 a 8. Se a persistência da viúva foi recompensada por aquele juiz tão desqualificado, muito mais será em se tratando do justo juiz, do Deus santo e eterno, perfeito em amor e equidade. Ele nos atenderá, e não porque o estejamos importunando, ou porque queira se ver livre de nós, mas porque é justo e bom, nos ama e quer o nosso bem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. A saída sempre existe, mesmo quando não a vemos. Precisamos perseverar. Quando oramos e não vemos sinal imediato de resposta, somos tentados a sentirmos-nos desencorajados, magoados, desesperançados. Mas devemos continuar orando, trabalhando e pedindo. Não podemos desistir da luta, pois a solução certamente virá. Essa é a grande lição da parábola. As únicas armas que aquela viúva possuía eram o direito que estava ao seu lado e a própria perseverança. Não parecia muito, mas ela as usou com extrema maestria e foi recompensada. Devemos fazer o mesmo. Deus aprecia que o procuremos com nossos pedidos de justiça. É Ele mesmo quem o declara. Julga minha causa contra o meu adversário, foi o clamor da viúva. E quanto a você? Tem inimigos também? Eles os estão afligindo? Quem são os seus adversários? O diabo, os perseguidores, a penúria, a doença? Ou será você mesmo? Não importa, vá a Deus, persevere, Ele lhe fará justiça. Busque-o, não desanime, recorra ao Senhor. Somos os escolhidos de Deus, não é do interesse dele que desanimemos, mas que nos fortaleçamos, que vençamos e que através da luta e da perseverança amadureçamos. Deus é um juiz muito melhor do que o da viúva. Ele diz que nos atenderá depressa, antes de desfalecermos. Entregar-nos ao desânimo e afundar na apatia é o mesmo que chamar o Senhor de mentiroso. Na vida, a única forma de perdermos a batalha é deixar de lutar. Nossos adversários sabem disso e lançam mão de todas as armas para fazer-nos desistir. Se, porém, tivermos fé na vitória, fé em nós mesmos e, principalmente, fé em Deus, não haverá montanha, por maior que seja, que não consigamos remover. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Indaga Jesus.
A falta de fé caracteriza tanto os dias de hoje e retrata tão bem os tempos do fim que muitas pessoas se dão por vencidas quando poderiam perfeitamente vencer. Que Jesus possa achar fé na Igreja, no coração de seus servos, na nossa vida. Vamos deixar aos pés do Salvador todo o nosso desânimo.